Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo, professor de Biologia, e vamos continuar nossos estudos sobre genética, na nossa 20ª aula, né? Com os primeiros anos, trabalhando no tema de genética. Lembrando que todas as nossas aulas anteriores estão disponíveis na plataforma EduQC, você pode acessar a plataforma para acessar os conteúdos, relembrar. Na plataforma você pode ver quantas vezes, não gasta não, viu? Uma outra coisa também muito importante, se você está em casa assistindo essa aula na televisão, já deixe o seu caderninho pronto para você anotar alguma outra coisa. Lógico que não dá para anotar tudo. E aí você acessa seu livro, vê com o seu professor, tire suas dúvidas para poder entender melhor esse conteúdo. A aula de hoje é sobre interações gênicas. Interações gênicas. A gente já viu isso ao longo de todas as nossas aulas de genética. Por quê? Quando a gente estuda primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, quando a gente estudou também nas aulas passadas sobre pleiotropia, todos esses conteúdos estão relacionados a interações gênicas. Interações gênicas são nada mais do que todos esses comportamentos das relações entre os cruzamentos dos conteúdos genéticos, né? Quando a gente tem a reprodução sexuada, considerando que a reprodução sexuada ela tem um cruzamento de gametas, nesse cruzamento a gente cruza também as características, né? Lembrando que esse cruzamento de características ele tem um nomezinho, né? Ele garante a nossa hereditariedade, ou seja, a possibilidade, a capacidade de a gente passar nossas características de forma hereditária para os nossos filhos, netos, enfim. E também a variabilidade genética. Se você olhar para você, para o seu pai, para sua mãe, ou para os seus avós, ou para os seus tios, você vai ver que você é parecido, mas diferente. Nesse sentido, são essas combinações que vão dar essas características. Tudo bem? Então, eu reforço, se você tem alguma dúvida, primeira lei de Mendel, segunda, pleiotropia, todos esses conteúdos você pode acessar nossas aulas passadas e compreender melhor. Lembrando que a gente tem outras coisas, outros termos importantes, não só esses que a gente abordou nas aulas até agora, e a gente já teve essa aula de pleiotropia. Então, qual é a diferença da pleiotropia para a interação gênica? A diferença ela é muito simples, tá? Quando eu tenho uma interação gênica, eu tenho características, né? Eu tenho um alelo ou então um gene diferente em dois pares de alelos ou em dois locos gênicos, enfim, expressando características semelhantes. Quando eu tenho a pleiotropia, eu tenho a expressão de um par sobre o outro. Então, eu não tenho uma interação entre essas características. Eu tenho uma característica se expressando sobre outra. Na interação gênica, eu posso ter ela configurada como não epistática, interações epistáticas e a pilogenia. A pleiotropia a gente já viu na aula passada, certo? Então a interação gênica ela acontece quando dois ou mais genes interagem para controlar uma característica. Eu tenho dois ou mais genes lá, se a gente considerar os parezinhos, então, por exemplo, eu vou ter 2 ou 3 pares influenciando numa mesma característica. Lá na pleiotropia, eu vou ter um desses pares influenciando em uma apenas característica e dominando sobre a outra também. Tudo bem? O exemplo mais comum, vocês vão ver no livro de vocês ou nas outras aulas, é da crista da galinha ou do galo, enfim, né? da crista dos galináceos, digamos assim. Essa crista ela pode ser determinada por diferentes padrões, né, de cor e forma. A gente vai ver a forma. Então, por exemplo, a característica da interação não epistática, ela é determinada pelo seguinte. Quando eu tenho, né, dois pares, veja bem, eu tenho a característica E e Ezinho, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Nesse tipo de interação, os dois ou mais locos, eles vão interagir entre si para formar uma característica. Por exemplo, se eu tiver Ezão e Rzão, independente do que eu tiver do lado lá, eu vou ter característica tipo nós. Se eu tiver o Ezão e dois Rzinhos, independente se do lado do Ezão for Ezinho ou Ezão, eu vou ter tipo ervilha. Se eu for considerar Ezinho, Ezinho e Rzão, independente do que tem lá no final, eu vou ter
a forma de rosa, e se eu tiver todo recessivo, eu vou ser caracterizado como a crista simples. Veja bem, então a não epistática, ela não tem uma questão assim, ó, de uma eliminar a outra. Ela se sobrepõe e tem características que independem do que vem acompanhando lá. Eu tenho a presença do dominante ou do recessivo, eu vou ter diferentes níveis de apresentação dessa característica. Lembrando que tudo que é apresentado externamente é o nosso fenótipo. E a nossa configuração genética é o genótipo. Eu tenho a característica epistática, a gente viu a não epistática e temos a epistática. A epistática são interações que acontecem quando mais de um gene determina a produção da enzima, tá? Nesse sentido, eu tenho o seguinte assim, ó. Lembram lá, na crista da galinha ou do galo, que as características, né, a presença ou não de um alelo vai somando para formar uma característica. Nesse aqui, eu tenho algo que vai determinar a expressão da característica. Por exemplo, o gene Czão, ele é colorido, o gene Czinho, cor branca. E o Izão, ele é o epistático, sobre C. Ou seja, se eu tiver o meu Izão em qualquer lugar aí, ó, ele vai se sobrepor sobre o C, independente se ele for dominante ou recessivo. Se eu não tiver o Izão, aí eu vou ter as possibilidades de penas coloridas, tá? E as penas, vamos dizer, mistas. Mas quando eu tenho o Izão, ele determina sobre o outro. Então ele é epistático. Ele vai compartilhar também, o C vai ter uma expressão, mas ele vai dominar, ele vai dizer quem é. Basta ele estar lá. Indiferente se ele vai estar no final, no começo, se ele vai ser só um ou dois. Tendo essa característica epistática, ela vai se sobrepor sobre a outra, tá? Na pologenia, o que eu vou ter? Eu vou ter vários, né, pares de alelos, vou ter vários genes, locos, influenciando em vários níveis. Como exemplo muito comum, a gente está vendo no quadro aí, eu vou ter a cor da nossa pele, né? A gente pode considerar a cor da pele humana. Então eu posso variar de totalmente dominante, que é uma pessoa negra, até ela totalmente recessiva, uma pessoa muito branca. Mas dentro dessa faixa tem várias variações. E a pologenia é o seguinte, cada alelozinho desse, ou Nzão, ou Nzinho, ou Bzão, ou Bzinho, vai determinar um nível a mais de característica, de expressão da característica. Entenderam? Então, quando eu tenho o não epistático, eu vou ter a combinação, né, a somatória da característica e a presença ou não do alelo vai determinando a característica. No epistático, eu tenho a presença de um gene que vai se sobrepor sobre o outro e ali a característica mais marcante vai ser expressa em níveis também. E quando eu tenho a poligenia, cada gene, cada lelozinho, cada letrinha dessa, no caso a gente coloca a letrinha para entender, vai determinar um nível e a presença dele vai se acumulando ao longo das características e vai sendo expresso mais ou não. Por exemplo, se fosse considerar isso para a altura, eu poderia dizer que quanto mais, né, alelos com a característica para ser alto, eu adicionar a característica adicionar o genótipo daquela pessoa, um pouco mais alta ela vai ficando. Então a pologenia é o que é mais comum da gente observar. Por isso que geralmente quando a gente vai trabalhar essas outras características, como a pleiotropia, né, interações epistáticas ou não epistáticas, a gente pega uma coisa muito específica para poder entender, porque o que acontece na maioria dos casos é a pologenia, tá? Vamos ao nosso exercitando de hoje. A pergunta bem simples, em um fenômeno inverso à pleiotropia. A pleiotropia, a gente já viu na aula passada, o que é inverso do que é pleiótropo? É a interação gênica. A pleiotropia, lembra, eu tenho uma presença que vai se sobrepor e não vai considerar a interação gênica. O nome já está falando. Quando eu tenho interação gênica, eu tenho os pares e os alelos, as pares de características, interagindo para determinar. Quando eu tenho a pleiotropia, eu tenho uma característica anulando a outra e geralmente ela é uma coisa deletéria, ruim, uma doença, enfim. Tá bom? Vamos ao nosso próximo exercício.
na moranga, né, uma fruta, a cor dos frutos deve-se às seguintes combinações. Então, por exemplo, se eu tiver Bzão, independente do que tiver do lado de 2 Azinho, é amarelo. Se eu tiver Bzão e Azinho em algum lugar, branco. Se eu tiver Bzinho e Azão, branco. E se eu tiver tudo recessivo, verde. Essas informações permitem concluir que A é epistático sobre o alelo. Ora, quando eu tenho A, ele vai ser branco. Eu tendo A, ele vai ser branco, né? Tá? O que eu estou entendendo é assim. Vamos continuar aqui. B é epistático sobre A e sobre Azinho. Azinho é epistático sobre a relação de A. Bzinho é epistático sobre a relação de B. E Azão é epistático sobre Bzão e Bzinho. Então, o A é epistático sobre Bzão e Bzinho. Por quê? Porque ele vai se sobrepor e vai somar a característica dele. Nesse caso aí, eu tenho algo epistático, né? Ou seja, eu tenho aquele gene que a presença dele determina a característica. Lembra lá da cor da pena das galinhas? Lembrando que, se ele não fosse epistático, o que eu teria? Eu teria combinação. Então, eu teria mais uma variação entre o amarelo e o verde, eu teria outras variações de cores. Se eu tivesse a poligenia, eu ia ter mais configurações de cores ainda distribuídas ao longo da presença ou não da dominância e recessividade, tá? Então, nesse caso, a letra E, o A é epistático sobre B, ou seja, ele exerce uma influência e essa influência dele é mais dominante, mas B ainda está presente ali, tudo bem? Eu agradeço a aula de hoje, né? Lembrando que as nossas aulas estão disponíveis na plataforma da AC, né, da Secretaria de Educação do Estado do Acre. Você pode também acessar nossas outras aulas, aulas de outros professores, de outras matérias. Importante a aula de hoje, ela é só um resuminho bem por cima para vocês entenderem. Para que vocês, né, compreendam melhor a genética, como eu venho falando ao longo das aulas, é importante, né, você pegar os seus livros, tirar dúvida com os professores, interagir com seus amigos, enfim, para que você possa potencializar o poder dos seus estudos, né, o seu potencial, né, enfim, aumentar a sua capacidade, inclusive de estudar nesse momento muito complicado, né. Eu peço, né, que vocês se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.